Deixa eu te descrever um dia comum. Você acorda já com coisa na cabeça. Pega o celular, tem mensagem, tem notificação, tem alguém precisando de você. Você responde uma coisa, resolve outra, quando vê, já está no meio do dia. Você não parou um segundo para pensar e mesmo assim você sente que está ficando para trás. Não porque você não fez nada, mas porque você fez tudo menos o que realmente importava. Se você já sentiu isso, esse vídeo é para você. E tem uma coisa aqui que quase ninguém percebe. Existe um erro muito específico na forma como você organiza seu dia, que faz você trabalhar muito e mesmo assim continuar no mesmo lugar. E quando você entende isso, tudo muda. Mas fica comigo que eu já te mostro exatamente onde isso está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode ser meio desconfortável. Você não está sem tempo. Você está usando o seu tempo nas coisas erradas. E pior, achando que está sendo produtivo. Responder rápido, resolver tudo, estar sempre ocupado, isso não é produtividade. Isso é só reação. Enquanto você está reagindo, você não está construindo nada. Se você acha que é desorganizado, deixa eu te mostrar um outro ponto de vista. Talvez você não seja desorganizado, talvez você só esteja tomando decisões erradas ao longo do seu dia, sem perceber. A maioria das pessoas pensam que não tem disciplina, que começam as coisas e não termina, que vive perdida no próprio dia, mas talvez isso não seja desorganização. Você só não sabe priorizar suas tarefas. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Porque quando você acredita que é desorganizado, você começa a atacar quem você é. Agora, quando você entende que o problema é prioridade, você começa a ajustar o que você faz. E isso muda tudo. Agora pensa comigo, quantas vezes você começou o dia com boas intenções? Falou que ia treinar, que ia focar no trabalho, que ia resolver algo importante. Mas aí o dia começa, você pega o celular só para ver uma coisa rápida, aí responde uma mensagem, depois outra, aí aparece uma notificação, você abre, alguém te chama, surge uma demanda. Quando você percebe, você já está reagindo ao dia. E aquilo que realmente importava nem começou. Isso não é desorganização. Isso é falta de prioridade clara. Porque quando você não define o que é mais importante, qualquer coisa parece urgente. Qualquer tarefa parece necessária. Qualquer distração parece inofensiva. E o seu dia vira uma sequência de reações. Você responde, você resolve, você se ocupa, mas não avança. Agora, deixa eu te mostrar como isso aparece na prática. Você fala que não tem tempo para treinar, mas ao longo do dia perdeu mais de 1 hora no celular. Você fala que quer crescer profissionalmente, mas não consegue ficar 40 minutos focado em algo importante. Você fala que quer melhorar sua renda, mas no seu dia inteiro é consumido por tarefa operacional. Percebe o padrão? Você não está sem tempo, você está sem critério de decisão. Deixa eu te dar um exemplo real. Um cara que eu acompanhei trabalhava o dia inteiro. Agenda cheia, reunião, cliente, mensagem. Ele chegava no final do dia destruído, mas com a sensação de que não tinha saído do lugar. E sabe qual era o problema? Ele não fazia nada de errado, mas também não fazia nada que mudava o jogo. O dia dele era 100% manutenção. A virada aconteceu quando ele começou a fazer uma coisa simples. Todo dia, antes de qualquer coisa, ele definia uma tarefa de expansão. Só uma. No começo eram 30 minutos, depois virou hábito. E em poucos meses ele saiu de alguém ocupado para alguém que estava crescendo de verdade. Nada mágico, só prioridade. E aqui tem um ponto que, novamente, é meio desconfortável, mas precisa ser dito. Porque você não está ocupado demais, você está disponível demais.
disponível para interrupção, disponível para urgência, disponível para as prioridades dos outros. E enquanto você está disponível para tudo, você não está comprometido com nada que realmente muda o seu jogo. E isso vai criando um ciclo perigoso. Você trabalha muito, cansa muito, mas não sai do lugar. E aí começa a vir as frustrações, porque no fundo você sabe que poderia estar melhor. E aqui entra uma verdade que pouca gente entende. Quem não define suas prioridades acaba executando as prioridades dos outros. Isso acontece o tempo todo. Você abre o celular, alguém precisa de você. Chega uma mensagem, você responde. Surge um problema, você para tudo. E quando você percebe, o dia acabou. E aquilo que realmente mudaria a sua vida ficou para depois. De novo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você termina seus dias com sensação de progresso ou só com sensação de cansaço? Porque existe uma diferença entre essas duas coisas. Estar ocupado e ser produtivo. Gerar progresso, e a maioria das pessoas está presa na primeira. Estar ocupado é fácil. É só responder mensagem o dia inteiro. Resolver pequenas coisas, apagar incêndio. Agora, progresso exige escolha. Exige dizer não. Exige prioridade. E aqui entra um ponto mais importante desse vídeo. Prioridade não é lista de tarefas. Prioridade é decisão estratégica. Eu vou te explicar isso de forma simples. Você não está tendo um problema de organização. Você tem um problema de distribuição de energia. Eu vou tentar te explicar isso de uma forma muito simples. Imagina que você tem uma energia diária limitada. Você acorda com um saldo de energia mental. Agora pensa comigo. Para onde essa energia está indo? É para o urgente? Para o fácil? Para o automático? Ou para o que realmente muda o seu resultado? Porque no final do dia, não é o quanto você faz, é onde você alocou a sua energia. E é aqui que entra um método que eu utilizo e que muda completamente esse jogo. E preste atenção nisso, porque isso que eu vou te mostrar agora é onde a maioria das pessoas se engana, achando que está sendo produtiva e na verdade não está. É um modelo muito simples de priorização baseado em 3 níveis: manutenção, otimização e expansão. O primeiro nível é a manutenção. São coisas que mantêm a sua vida funcionando. Responder mensagens, resolver problemas, tarefas operacionais, coisas do dia a dia. Se você não faz, sua vida vira um caos. Mas se você só faz isso, você não cresce. A manutenção é traiçoeira, porque ela dá a sensação de produtividade. Você responde 30 mensagens, resolve 10 problemas, organiza um monte de coisa e no final do dia pensa, eu fui produtivo. Mas na prática, você só se manteve ocupado e tudo se manteve como estava. Nada mudou. A manutenção é necessária, mas ela não pode ser o centro da sua vida. Senão você vira alguém que trabalha muito para continuar no mesmo lugar. O segundo nível é a otimização. São coisas que melhoram o que você já tem. Ajustar processos, melhorar performance, aprender algo que te deixa melhor no seu nível atual. Aqui você evolui, mas ainda dentro do mesmo padrão. Otimização é onde muita gente trava achando que está evoluindo. Você melhora, ajusta, aprende, mas sempre dentro do mesmo jogo. É tipo correr mais rápido, mas na direção errada. Você até evolui, mas não muda de nível. E o terceiro nível é o mais ignorado, mas é exatamente ele que muda o jogo. E provavelmente é aqui que você está falhando hoje. Esse nível é a expansão. Aqui está onde realmente vai mudar a sua vida, que é criar algo novo, desenvolver novas habilidades, aumentar a sua renda, tomar decisões que te colocam em outro nível. A expansão é desconfortável porque ela exige decisão, exige foco, exige dizer não, exige fazer algo que você ainda não domina. Mas é aqui que tudo muda, porque a expansão
não melhora a sua vida, ela transforma a sua vida. É ela que aumenta a sua renda, que muda seu corpo, que muda seu nível profissional. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. Quanto do seu dia está indo para cada um desses níveis? Porque a maioria das pessoas vive assim, quase tudo em manutenção, um pouco de otimização e quase nada em expansão. E depois não entende por que a vida não sai do lugar. Porque a maior parte do que você faz no dia não gera resultado real. E isso é baseado no princípio de Pareto. 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. O problema é que a maioria das pessoas passa o dia inteiro nos outros 80%. Agora eu vou te mostrar isso de um jeito que talvez ninguém nunca te mostrou. E quando você enxergar dessa forma, você não consegue mais desver. Imagina que esse é meu dia. Responder clientes, reunião, ajustar processo, estudar algo novo, criar um projeto. Agora olha como isso muda quando eu classifico. Responder cliente, manutenção. Reunião, manutenção. Ajustar processo, otimização. Estudar algo novo, otimização. Criar um projeto, expansão. Percebe uma coisa? Se eu não escolho conscientemente, meu dia inteiro vira manutenção. E a expansão simplesmente não acontece. Agora, deixa eu te mostrar onde as pessoas erram. E presta bastante atenção porque aqui estão os erros que parecem inofensivos, mas que estão travando sua vida sem você perceber. O erro número 1. Achar que precisa eliminar a manutenção. Não precisa. Você só não pode viver nela. O erro número 2. Esperar ter tempo para a expansão. Você nunca vai ter, você cria. E esse aqui é o erro que mais destrói a sua evolução. Se você só corrigir isso, sua vida já começa a mudar, que é o erro número 3. Deixar a expansão para o final do dia. Esse é o maior erro. Porque no final do dia, você já gastou sua energia com o que não importa. E aqui vai uma forma prática de aplicar isso já para amanhã. Antes de começar o dia, pega 2 minutinhos e faz isso. Lista tudo o que você precisa fazer, sem filtro. Agora classifica cada tarefa como nós fizemos: manutenção, otimização e expansão. E agora, a regra mais importante, o ponto-chave: escolhe pelo menos uma tarefa de expansão e faz ela primeiro. Antes de responder mensagens, antes de abrir rede social, antes de entrar no automático. Porque se você não define o que vem primeiro, o urgente sempre vem. Agora pensa nisso. Se todos os dias você fizer pelo menos uma coisa que gera expansão, em poucos meses sua vida já começa a mudar. Agora pensa em 2 cenários. Primeiro cenário, você continua como está hoje. Resolve coisas o dia inteiro, se ocupa, se cansa, daqui a 6 meses, tudo igual. Agora, vamos pensar no segundo cenário. Você começa a fazer uma tarefa de expansão por dia, só uma. Em 6 meses, você não é mais a mesma pessoa. Seu nível mudou, sua realidade mudou, sua renda pode ter mudado. Agora me responde, qual desses cenários você está construindo hoje? Deixa eu te dar exemplos bem reais. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro pode passar o dia resolvendo cliente, indo para reunião, respondendo mensagem. Isso é manutenção. Mas se ela separa 40 minutos para aprender algo novo, para estruturar um projeto, melhorar um processo importante, ela já começou a sair do lugar. Outro exemplo, você quer melhorar o seu corpo, mas seu treino nunca acontece. Por quê? Porque ele está competindo com tarefas urgentes. Agora, quando você define treinar é a minha prioridade de expansão hoje, você muda o peso da decisão. E isso muda o seu comportamento. Não é na execução, é na definição. Porque quando você acerta o que é prioridade, executar fica muito mais fácil.
Agora, guarda isso. Desorganização não é falta de disciplina, é falta de clareza. Porque quando você sabe exatamente o que precisa ser feito, você executa. E quando você não sabe, você se distrai. No fim das contas, sua vida não muda quando você faz mais. Ela muda quando você decide melhor. E a maioria das pessoas está tentando resolver a vida com esforço, quando o problema é direção. E existe uma frase que resume tudo isso. A forma como você define suas prioridades define a vida que você constrói. Então amanhã, antes de começar o dia, não pensa só no que você precisa fazer. Pensa no que realmente muda o seu jogo. E começa por isso. E antes de falar que você é desorganizado, faça esse teste por alguns dias. Classifique suas tarefas. Execute uma expansão e faça ela primeiro, todos os dias. E depois observe uma coisa. Sua sensação no final do dia. Porque tem uma diferença muito grande entre hoje eu fiz muita coisa e hoje eu avancei. E é isso que muda tudo. Porque no final não é sobre estar ocupado, é sobre avançar. E se você aprende a priorizar, você não só organiza o seu dia, você começa a construir a vida que você realmente quer.